irmãos, irmãs, a mensagem, que inclusive fortalece nossa fé e faz com que estejamos aqui ainda com mais ânimo no domingo, com grande alegria para homenagear o santo irmão Aldo, pelo seu ministério, a sua vida que foi dedicada por nós, principalmente aquele período de 44 anos que ele dirigiu e esteve à frente desta igreja apostólica. Irmãos, falamos sempre do poder, da glória, da autoridade que o santo irmão Aldo recebeu de Deus e de Jesus, e de todas as profecias que se cumpriram na vida dele. Até mesmo porque somos testemunhas de todas estas bem-aventuranças, glória e poder dele, santo irmão Aldo, pelos sinais que ele realizou no nosso viver, da forma que já falei anteriormente, aqui na reunião de hoje. Mas aqui, nós ouvimos e quero meditar com os irmãos sobre tudo que o santo irmão Aldo enfrentou e lutou, tanto para fazer a nossa igreja ser a igreja vitoriosa que hoje é, e também para que hoje ele nos céus pudesse estar da forma que se encontra e continua a abençoar a nossa vida. Por hoje ele ser nos céus um profeta coroado de nosso Deus o Pai. Aqui nós ouvimos neste boletim de que o santo irmão Aldo ele nasceu predestinado, com dons e qualidades no seu espírito. Sempre foi ensinado para nós nesta igreja de que mesmo a criatura nascendo predestinado para uma missão tão maravilhosa como foi a do santo irmão Aldo, precisou ele provar, ou foi provado na sua vida de diversas formas, para daí a então ter o mérito de poder assim ser usado pelo nosso Deus. Uma vida que foi utilizada por Jesus para que a sua vontade soberana e perfeita fosse ensinada para o seu povo, para os seus filhos aqui na terra. Eu me lembro, inclusive, que já preguei aqui na congregação aos nossos irmãos, de que o Espírito Santo de Deus, ele não se manifesta a qualquer pessoa. O Espírito Santo que aqui estamos também a render louvor e adoração nesta reunião que é dedicado a Ele. O Espírito Santo somente se manifesta de forma muito bem clara, objetiva, a quem possui méritos. E o santo irmão Aldo possuiu este mérito enquanto aqui viveu na terra. Irmãos, um mérito de profeta até superior a outros que aqui estiveram em outras épocas. E quando eu falo isto, não estou fanatizando o nome tão santo do santo irmão Aldo, e também não estamos desprezando aos outros que aqui estiveram, outros profetas em outras épocas. Mas falo porque foi o que vimos, contemplamos e sentimos. E o que foi ensinado para nós nesta igreja sempre. Irmãos, o ministério do santo irmão Aldo, quando se fala em ser utilizado por Deus, por Jesus, e o Espírito Santo se manifestar a ele, alcançou uma qualidade, ou uma perfeição tão grande, até mesmo superior ao ministério da Santa Vó Rosa de Consolador, quando ela estava ainda no seu corpo físico, que ela estava sendo preparada. E isto eu falo, inclusive, baseado numa mensagem da saudosa missionária Odete, que temos a gravação que ela pregou por ordem do santo irmão Aldo. E qual foi este grau de perfeição
maior ainda do que ocorreu com a Santa Vó Rosa e que aconteceu com o Santo Irmão Aldo. Foi, irmãos, nos momentos em que Jesus e o nosso Deus falava com o Santo Irmão Aldo e até mesmo através dos dons que ele recebeu dos céus de onipresença, ele deixava o seu corpo físico e em espírito ia cumprir uma missão por ordem do Pai. Naquela mensagem da nossa saudosa missionária Odete, ela diz que a Santa Vó Rosa, quando Jesus vinha e buscava o espírito dela naqueles 16 anos e levava para o céu para receber o preparo, para posteriormente se tornar o Consolador, que ela se tornou também uma santa poderosíssima, o corpo dela ficava como se tivesse falecido. Não tinha atividade alguma, a não ser quando Jesus utilizava o corpo dela para falar com o bispo e a missionária, em alguns casos importantes de medidas que eles, que faziam parte da direção da igreja, precisavam tomar, ou até ser vigilantes. Já no ministério do nosso Santo Irmão Aldo, o nosso Deus falava com ele tinha um mérito de falar com o Pai. Aí está, irmãos, o grau de perfeição superior a outros profetas que existiram em outras épocas, que ouviam a voz de Deus, mas até está registrado que não conseguiam contemplar a face do Criador, que não conseguiam levantar nem mesmo os seus olhos ou o seu rosto, quando Deus e o Divino Espírito Santo se manifestavam a eles. O Santo Irmão Aldo ia aos céus, à semelhança da Santa Vó Rosa, e falava com Deus. Recebia o preparo, as ordens e o que era preciso ensinar a esta igreja. Eu me lembro também de uma gravação de uma mensagem da nossa missionária Odete, que ela conta sobre aquela viagem que ela fazia com uma diaconisa e o Santo Irmão Aldo para levar a Santa Comunhão lá na congregação de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E naquela oportunidade ela conta que num determinado momento da viagem o Santo Irmão Aldo se silenciou. Mas ele estava dirigindo a caminhonete. Mas ele ficou em silêncio. E há pouco eles estavam conversando. E passado alguns minutos, ele voltou a falar. E por até mesmo respeito a ela, ele esclareceu dizendo que ele havia ido a uma localidade distante dali onde eles estavam, para ajudar alguém que havia clamado pelo seu nome, e isso ele fez com ordem de Deus o Pai, através do seu poder que recebeu de Jesus e do nosso Criador. Então o seu corpo continuou com a atividade, mas o seu espírito foi até onde era preciso para ouvir aquele que havia clamado pelo seu nome. Irmãos, esta forma que também temos na igreja, ou melhor ainda, que o Santo Irmão Aldo nos ensinou a crer no seu poderoso nome, que foi visto algo semelhante, foi no ministério de Jesus. E eu inclusive afirmo, com esta convicção de fé, de que dentre os profetas, o ministério de profeta que mais se assemelhou ao ministério do Filho amado de Deus foi o ministério do Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo, irmãos, da mesma forma do que ocorria com Jesus, não era preciso Jesus estar numa casa, Jesus estar com uma pessoa para curar, para às vezes até ressuscitar da morte da pessoa que já estava, pode-se dizer, morta, que foi o caso, inclusive,
É um dos casos que chegaram até Jesus e falaram, chamando para que fosse, aquele homem pedindo que Jesus fosse até a sua casa, porque o seu criado estava muito doente, quase já sem vida. E Jesus disse, se crer em minha palavra, não é preciso que eu vá. E aquele homem disse, eu creio, eu sei que o Senhor tem poder para isto. Da mesma forma, o santo irmão Aldo falava, quando às vezes ligávamos para a sede, quando às vezes escrevíamos uma carta, ele, santo irmão Aldo, nos incentivava, ele dizia, confia ainda mais. Clame pelo nome da Santa Vó Rosa, tenha fé, tenha confiança, que eu vou ver com a avó para fazer o de melhor pela sua vida. Em alguns casos, assim, ele até milagres realizou, irmãos. Eu estava lá no domingo, no sítio cercado, inclusive eu me lembrei, da mesma forma que me recordo agora, o testemunho de um irmão nosso, lá da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, que ele, por mais de uma vez, ele já me contou, relatando que, certa vez, ele estava em casa, morava numa chácara, e tinha o primeiro filho dele com 3, 4 anos de vida. E enquanto ele, depois de um dia que tinha ido numa reunião, numa quinta-feira na igreja, retornado para casa, enquanto ele e a esposa conversavam na varanda da casa, esperando o horário para dormir, a criança saiu para brincar ali perto. E dali alguns minutos a criança já voltou com a mão muito inchada. E mostrou para o pai, dizendo que o bicho havia picado na mão dele. E quando o pai olhou, era o sinal de presas de uma cobra. E ele se assustou muito, ele ficou muito assustado naquele momento, o pai. E nem mesmo ele pensou em pegar a criança e levar ao hospital, mas ele saiu para ir em busca de uma ajuda. Mas ele queria uma ajuda do santo irmão Aldo. E ele foi até na igreja para ver se conseguia falar com o pastor, como fazer para falar com o santo irmão Aldo. Aí ele lembrou que tinha um irmão lá muito próximo que tinha um telefone. Mas quando ele chegou na casa daquele nosso irmão, ele já nem conseguia falar o que ele queria, porque ele chorava muito. E pensava que era o fim da vida do filho. Uma criança. E quando ele discou no telefone, e quando assim a outra, do outro lado da linha atendeu, era o santo irmão Aldo. Assim como ele fez, e muitos até tiveram, ainda lá na década de 80, a oportunidade de falar com o santo irmão Aldo. E ele se emociona a contar até os dias de hoje, que ele não falou uma palavra. Ele não disse quem era, ele não disse de onde era, ele não disse o que ele queria. O irmão Aldo atendeu já dizendo, não se desespere, meu filho, meu irmão. Não vai acontecer nada de grave com seu filho, não. Mas tenha fé. Não fique chorando da forma que está. Isso não vai ajudar. Não vai ser nada. Eu estava lá. E o veneno daquele animal peçonhento não vai fazer mal nenhum para a vida do seu filho. Inclusive, a sua esposa já acalmou ele, a criança, e ele nem chorando está mais, já está dormindo. E o irmão Aldo rapidamente, inclusive, até ensinou que ele fizesse um remédio. Mas aquilo depois ele compreendeu que era apenas um ato de fé. E ele desligou o telefone sem ter dito uma palavra, foi para casa. Quando chegou em casa, a criança estava dormindo da forma que o profeta disse. Fez o remédio juntamente com a esposa, e no outro dia a criança acordou, nem inchado a mão estava mais. Irmãos, isto somente pode existir, isso somente pode ser realizado realmente
por alguém que aqui foi escolhido e possuidor de dons, virtudes e poder. Mas este poder, estes dons, esta autoridade que ele exerceu para o nosso bem, para a nossa felicidade, também ele necessitou de provar muita humildade, para que hoje nos céus ele pudesse estar. Ele aqui, irmãos, enfrentou muita coisa, mas sempre amando a Deus e principalmente também amando a nós, a sua família. Ontem ainda em Xanxerê eu falava com os irmãos de exemplos que ele deu para nós, até mesmo quando ele esteve aqui em Chapecó. A primeira vez ainda nos anos 70, que o povo nem sabia, e eu sei que aqui tem irmãos que estavam naquela reunião de Santa Comunhão que a missionária realizou e que ele veio de motorista. E muitos nem sabiam que ele era a pessoa que a Santa Avó estava se manifestando, porque ele nunca quis que o nome dele aparecesse. E só foi divulgado porque a Santa Avó mostrou que era preciso, era a vontade de Deus e de Jesus. Mas ele por alguns anos ficou de forma anônima. E era visto somente como um simples motorista. E aquilo, ou naqueles tempos, ele até humilhações sofreu. É uma vez que ele chegou numa congregação como motorista, e naquela época existia a ordem que só podia ficar em pé na beira da parede quem tinha ministério. Os pastores antigos contam muito esta história, que um obreiro chegou e disse: que ministério que o senhor tem? Não, eu não tenho ministério, eu sou motorista da direção. Mas então ache um lugar e vá sentar. Só pode ficar aqui em pé quem tem ministério. Eu sou ungido. O senhor não tem ministério nenhum, se sente. Irmãos, ele era o sucessor do Consolador. Ele ia nos céus e falava com Deus. Ele poderia ter dito isto? Sim. Mas não, ele foi e se sentou em silêncio. Olha a humildade do nosso profeta. Naquela Santa Comunhão, lá na rua Lauro Miller, eu tive a alegria de ouvir, o nosso primeiro obreiro aqui de Chapecó, já é falecido, e ele falava de que o santo irmão Aldo ficou daquela forma que sempre agiu, ao lado da porta. E era um dia que estava muito calor. Pode alguém até que está hoje aqui, estava lá naquela reunião de Santa Comunhão. Um porão muito baixo. E num certo momento ainda começou a chover. Então quem estava para o lado de fora teve que vir tudo para dentro do salãozinho. Muito pequeno. E era chamado a atenção do povo. E ele falou para aquele nosso irmão que estava na porta. Disse assim que aquilo fazia com que ele ficasse triste. Ele disse: como pedir para que essas crianças, para que este povo fique em silêncio, com todo este calor, com todo este aperto? Irmãos, era a demonstração de amor dele para conosco. Imagina agora a alegria dele quando ele aprovou o projeto desse templo aqui para 1000 pessoas. Lá, naquela Santa Comunhão da Lauro Miller, ele, com toda certeza, imaginava um local agradável e confortável como este que nós estamos hoje aqui. Passado alguns instantes, chegou um moço, era ouvinte da Hora Milagrosa, e ouviu que a missionária Odete estaria aqui, fazendo a Santa Comunhão. E ele chegou, mas estava fora da disciplina. O cabelo estava comprido para a nossa disciplina.
E então aquele nosso obreiro orientou dizendo que era preciso ele ir no cabeleireiro, porque senão ele não podia entrar, era a ordem da época, era a nossa disciplina, que é até hoje, só o que mudou, que naquela época não permitia entrada se estivesse fora. E aquele jovem ficou ali alguns minutos, uns instantes, pensando o que fazia. E foi então que o nosso irmão o encorajou, dizendo, tem um cabeleireiro muito próximo, dá tempo. E quando o jovem saiu, o santo irmão Aldo disse, é um coração muito bondoso, muito humilde, ele vai cortar o cabelo e vai voltar. E realmente aconteceu daquela forma. Irmãos, ali estava sendo demonstrado o poder que já estava com ele. O seu amor em salvar. Até mesmo aqueles que se levantaram contra ele, que ele tanto ajudou e tanto fez. E quando certa vez um pastor nosso pediu para ele, o que será destes, irmão Aldo, que estão hoje contra o Senhor, mas que o Senhor tanto fez pela vida deles, tanto ajudou, tanto amparou. Ele disse, se eles vierem aqui, eu vou os perdoar. Irmãos, isto tudo que nós lembramos hoje aqui, é a prova de que nas nossas orações, na oração que vamos fazer agora, nós temos que clamar pelo nome dele, porque ele está no céu e é um santo poderoso. Feliz e bem-aventurado, humilde e abençoado será aquele que assim crer, que não duvidar, mas que acreditar. Ele está, irmãos, agora em espírito, pronto para nos ajudar. Só o que é preciso é fazermos a nossa parte. Só o que ele precisa é que nós, na nossa vida, temos que defender o que ele ensinou, o que ele deixou para nós. Lutar para isto, para que ele sempre tenha a oportunidade de estar junto de nós, na nossa casa, na nossa vida, junto com a nossa família. E vamos crer, confiar, clamar pelo seu nome, e podem ter a certeza, irmãos, de que ele estará sempre pronto para nos ajudar. E vivendo assim, desta forma que ele viveu, assim como o irmão Aldo teve o mérito de falar com Deus, do seu ministério ser tão grandioso, ser tão maravilhoso, nós vamos ter o mérito de ter a nossa oração ouvida, atendida, e será dado tudo o que precisarmos. Então vamos viver, vamos assim seguir amando o que é importante na vida, valorizando a igreja, amando a obra de Deus, e tudo será concedido para aqueles que crêem e segundo o que cada um de nós merece. Nosso tempo se esgotou, agradeço muito a presença dos irmãos, agradeço também ao maravilhoso ministério do coral, dos obreiros, colegas de ministério, os que trabalharam para que a nossa reunião também fosse levado a muitos lares e chegasse na vida de muitas pessoas em tempo real, em um outro momento que também estarão acompanhando e participando de nossa reunião. E agora eu convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos passar para a parte da oração. Esta oração tão importante, a oportunidade que nos é dada de poder falar com o santo irmão Aldo e suplicar o que necessitamos. Vamos cantar primeiramente o hino que nos prepara para o momento de orarmos, cantando o hino Ó Espírito Santificador. É o número 84 do nosso inário. Ó Espírito Santificador, Mestre ensinador, Espírito de amor,
Irmãos, vamos agora cantar um hino de agradecimento. Vamos dar graças a Deus pelo profeta que temos, por conhecermos este profeta e aqui estarmos nesta santa igreja. Vamos cantar o hino Graças te damos, Senhor Deus, o número 209. Mais uma vez, agradeço a todos e agora, em sinal de reverência, vamos orar finalizando a nossa reunião de oração de hoje. Oremos. Querido e santo profeta irmão Aldo, aqui estamos felizes por ter participado desta santa reunião. Termos assim lembrado de momentos importantes, de exemplos de sua vida para nós que somos o teu povo, santo irmão Aldo. De termos assim recebido este preparo para confiarmos, para clamarmos pelo teu nome nos momentos que necessitamos, da forma que os teus filhos e filhas fizeram há pouco, quando fizeram suas orações individuais, pedindo, buscando uma graça, um alento e até a cura de uma enfermidade, a resolução de um problema financeiro, ou até ajuda para ser feliz em casa, no matrimônio, na convivência familiar. Lembro também a ti, santo irmão Aldo, e a nossa querida e santa avó Rosa, os nomes que foram colocados aqui na caixa de pedido de oração. Os que aqui depositaram seu nome com fé, com sinceridade, que necessitam de uma bênção, de uma graça e até do milagre, que seja feito segundo o mérito de cada um, o que cada um necessita. Que o Senhor, santo irmão Aldo, junto com a mãe Virgem Maria, com Jesus, dê a esses irmãos que aqui vieram a recompensa por este esforço e dedicação, este exemplo de amor que deram em um dia chuvoso estarem aqui. Dê força para aqueles que, às vezes, desanimados, ficaram em seus lares.
para que tenham, numa próxima oportunidade, mais ânimo, mais coragem, mais força, porque é aqui que encontramos, é aqui que nós viemos em busca e achamos o que é preciso para sermos felizes, abençoados e vencedores nesta jornada terrena. Neste momento, querido e amado Deus, abençoe a nossa congregação aqui de Chapecó, o ministério que aqui te serve. Também, ó Pai, tens misericórdia dos que tanto estão sofrendo com as enchentes, com a destruição de casas, com a perda de bens materiais. Que estes que tanto sofrem, os corações humildes que estão padecendo neste momento, que possam ouvir a hora milagrosa, que possam ouvir falar do profeta poderoso Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, o Consolador que consola, que conforta e que salva. Queridos e amados irmãos e irmãs, internautas, recebam a bênção e a graça destes santos e anjos, e que as virtudes do Divino Espírito Santo que dedicamos a esta reunião de oração esteja presente na nossa vida, para que sejamos felizes, bem-aventurados, verdadeiros filhos de Deus aqui na terra, e que esta bem-aventurança esteja conosco hoje e para sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada. Paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.